Fala galera, então, vamos resolvendo aí as provas discursivas da UERJ, né, de 2020 para trás, antes do modelo pandêmico. A ideia é que a gente faça todas as provas, o máximo de prova possível, né? E vamos começar com a número 1, com a prova de 2020. Vamos sempre fazer das mais recentes para as mais antigas, tá? Então, questão número 1, vamos lá. Estudos recentes apontam que 2018 foi o ano em que se registrou a maior emissão de gases de efeito estufa na atmosfera. A tabela a seguir apresenta a forma molecular e a fonte de 4 dos principais gases que contribuem para esse fenômeno. Então temos uma tabela, né? E beleza. Com base na tabela, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico e sua respectiva geometria molecular. Então são dois comandos. Indique ainda a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro e a fórmula molecular daquele que é substância simples. Então olha só, a questão tem 4 comandos. As provas da UERJ de Química, geralmente elas têm de 2 a 4 comandos. E como a prova não vem com aquele subitem, né, A, B, C e D, o ideal é que a gente sempre sublinhe, destaque os comandos na hora da prova para você não esquecer nenhuma resposta, tá? Então primeiro vamos destacar, olha só, primeiro nomeie o gás correspondente a um composto orgânico, depois sua respectiva geometria molecular, depois a gente vai ter a fonte do gás que corresponde a um óxido neutro e por último a gente vai ter uma substância simples, a fórmula da substância simples, tá? Então, vamos lá, olha só. Nomeie o gás correspondente a um composto orgânico. Então, as duas substâncias que estão aí na tabela que podem confundir você, na minha opinião, são essas duas primeiras aqui, né? O CO2 e o CH4. Por que pode confundir? Porque os dois têm carbono. E você, quando lembra de composto orgânico, você lembra de carbono. Só que você tem que lembrar também que todo composto orgânico tem carbono, mas nem todo composto com carbono é orgânico. Então olha só, o CO2 ele é um óxido ácido. Quando eu pego esse óxido ácido e reajo com água, ele forma um ácido carbônico, que é o H2CO3, que é um dos componentes da chuva ácida também, inclusive, tá? Agora o metano não, o metano ele é um composto orgânico, ele é um hidrocarboneto. O carbono nessa propriedade dos compostos orgânicos, ele fazem cadeias carbônicas, né? Podem ser pequenininhas, que é o caso do metano, ou cadeias muito grandes, né? Como no caso de proteínas, enfim, tá? Então, nomeie o gás correspondente a um composto orgânico, a gente vai ter aí esse aqui, que é o CH4. Então, a gente pode escrever assim, né? Gás, metano. A UERJ ela gosta de respostas bem objetivas, tá? Eu sempre sugiro de vocês darem uma olhada no padrão resposta para vocês saberem como é que ela gosta que vocês respondam, tá? Então aí você pode botar gás, metano. Então já foi o primeiro comando. O segundo comando, geometria molecular. Olha só, tudo que não for resposta oficial, eu vou colocar de qualquer outra cor. Resposta oficial eu vou deixar de preto, tá? Que é o que você tem que estar dentro do seu quadrado, escrito. A geometria molecular do metano é essa aqui, ó. É o metano, é o carbono no centro. E eu tenho 4 hidrogênios ligados a esse carbono, tá? Essa geometria é a geometria tetraédrica. Então, o que você vai escrever aqui? Você vai escrever geometria, tetraédrica. Simples assim. Tranquilo? Ele quer o nome da geometria. Ele não quer a geometria, tá? Ele quer o nome. Então, você precisa colocar que ela é tetraédrica. Tudo bem? Terceiro comando, a fonte do gás correspondente a um óxido neutro. Galera, olha só. Nós sobraram duas substâncias, né? Sobrou essa aqui, que é o N2O, e essa aqui, que é o O3. Vou dar uma diquinha aqui para vocês sobre os óxidos neutros que existem, tá? Você vai lembrar dos óxidos neutros por essa frase aqui, ó. Água no convite, tá? Água no convite. E aí é fácil. Olha só, água é o primeiro óxido neutro, então H2O. O NO, que é o NO, é o segundo óxido neutro. O terceiro é o monóxido de carbono, tá? E o quarto óxido neutro, tá? Eu vou precisar de um pouquinho de criatividade de vocês. Olha só, é esse aqui, ó, N20. N20 é o N2O, ó, N20. Tudo bem? Então, água no convite são os 4 óxidos neutros que sempre caem em prova de vestibular. Então, quando ele pergunta a fonte do gás, olha só, ele não quer saber se é a fórmula, essa fórmula aqui, N2O. Você não vai escrever N2O, você vai escrever a fonte do gás, tá? Então, a fonte do gás, você vai colocar lá, fonte, fertilizante. Tudo bem? Fertilizantes, tá?
Tranquilo? Ele quer a fonte, não é para colocar o N2O. Ah, professor, mas se eu colocasse N2O tá errado? Acredito que você perderia ponto, porque ele está perguntando a fonte, não a fórmula. Tranquilo? E por último, ele pergunta a fórmula molecular da substância simples, né? Sobrou esse cara aqui, de fato ele é uma substância simples, ele é o ozônio, o O3, né? Então você vai colocar aqui, substância simples. Substância simples. 2 pontos e a fórmula molecular daquele que é uma substância simples. Tudo bem? Então esses aí vão ser as quatro respostas. A primeira aqui, a gente tem o metano, dá uma conferida, né? A segunda, a gente tem aqui o geometria tetraédrica, de verde. A terceira, de vermelho, nós temos a fonte do óxido neutro. E a quarta, nós temos aí a substância simples, tá? As 4 cores. Tudo bem? Então vamos continuar na prova.